Olá, meu nome é Urinu Ogunxiná, eu sou Babalorixá do Ilê Axé Marabó. Nossa casa foi fundada pelo falecido Oluô e Babalorixá Falabê Xutumibi. Meu objetivo aqui hoje é discorrer sobre o texto escrito pelo Babá Falabê em 1996, que se intitula A Degradação da Imagem de Exu como Estratégia de Dominação Branca e o resgate da cosmovisão negra como uma estratégia de libertação. Esse texto foi apresentado numa palestra ao Conselho do Negro, em São Paulo. Posteriormente, este artigo foi publicado na revista Tote, Escriba dos Deuses, em Brasília. Naquela ocasião, o Babá iniciou sua palestra afirmando que estava ali como uma forma de pagar uma pequena parte da enorme dívida kármica que suas raízes brancas, europeias e cristãs têm para com Exu, para com as religiões africanas e para com a raça negra. Em continuidade ao seu discurso, ele comentou: "Não acredito que seja possível falar de Exu, tanto no seu arquétipo popular como nos moldes dos seus fundamentos na África, sem que se faça uma rápida incursão por dois temas. O primeiro diz respeito à vinda dos africanos e suas religiões pela diáspora forçada da escravidão negra, dando origem assim ao candomblé no Brasil e também sobre a imposição da religião cristã à cultura africana durante a sua colonização pelos europeus. E o segundo refere-se à questão do sincretismo. No final do século XV, inicia-se o tráfico negreiro na Ilha da Madeira e Porto Santo. Posteriormente em Açores e Cabo Verde. E para o Brasil isto ocorreu no século XVI, com apoio de quase todos os países europeus. Inicia-se assim o mercado de compra, transporte e venda de escravos. Tudo isso nas costas da África. Pelo tráfico negreiro chegaram ao Brasil milhares de pessoas, todos provenientes de diferentes nações e tradições culturais. Muitas nem falavam a mesma língua, só tinham mesmo em comum a condição de escravidão. Naquela época, a coroa de Portugal criou uma lei que determinava que todos os escravizados deveriam ser batizados na Igreja Católica, dentro da religião católica, dando respaldo dessa forma à teologização feita sobre a África e a consequente escravidão. A tese de que a África era a terra da maldição é defendida por vários teólogos cristãos da época. O padre Antônio Vieira, em seus sermões, afirma que a África é o inferno, onde viviam como pagãos e entregues ao poder do demônio, do diabo. Portanto, deveriam agradecer a Deus por retirá-los, todos esses condenados, e enviar para o purgatório da escravidão nas Américas, e que finalmente alcançariam assim o paraíso. Em 1873, em uma oração para a conversão dos povos da África Central, escrita pela Secretaria da Sagrada Congregação das Indulgências, assim o dizia: "Rezemos pelos miseráveis da África Central, que constituem a 10ª parte do gênero humano.
para que Deus onipotente tire de seus corações a maldição de Cã e lhes dê a bênção que só podem conseguir em Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor único, Salvador de todo o gênero humano. Como podemos observar, estas são as raízes da ideologia escravista e racista que tentou legitimar a escravidão e transformou no maior acontecimento da história da humanidade. Os conteúdos sobre estas teologizações aqui citados se encontram no projeto de pesquisa apresentado por Gilvan Moreira de Oliveira, como parte dos exames de seleção ao programa de mestrado em Educação na USP, 1995. A partir da visão teológica católica, se estabelece a relação entre as religiões dos dominados e a religião dos dominadores. Mais do que o combate ou o embate das culturas religiosas, surge então o sincretismo. Na verdade, seja no Brasil, seja na África, o branco foi o primeiro a ajustar as divindades africanas e adaptá-las ao catolicismo. Não posso deixar de pensar que o sincretismo resultou em perdas significativas dos valores e da essência da cosmovisão africana, influenciando sobremaneira na redução da capacidade dos africanos de resistir à dominação e não lhes garantiu valia e identidade durante todo o processo de escravidão. Mesmo a abolição também não trouxe aos afrodescendentes possibilidades efetivas de exercício da cidadania, assim como os resultados negativos do sincretismo persistem até hoje, trazendo para a maioria da população brasileira a dificuldade de definir e assumir sua identidade. As principais consequências do sincretismo com as religiões africanas são as seguintes: perda da base monoteísta, que se estende ainda hoje por muitos sacerdotes e terreiros da religião do Orixá, tendo como consequência uma visão interna que a reduz à dimensão de seita e uma visão externa que a define como panteísta, primitiva e bárbara. Também temos a questão da perda das respostas sociais, de inserção do indivíduo no sagrado. Rituais como o Icomode-Adê, o batismo, o Izomolorocó, cerimônia de dar nome à criança, o Igbe-Yaô, o casamento, que existem no âmbito da prática religiosa iorubá, por exemplo, perderam-se no tempo e hoje poucas são as casas que ainda as praticam. E mesmo os rituais de passagem, vida e morte, terminam por serem complementados ou muitas vezes substituído pela liturgia católica, como por exemplo missas. A redução da valia e a grandeza do orixá. Para nós, os orixás são espíritos puros e princípios universais no processo da criação. A sua comparação com os santos católicos, ou seja, pessoas que viveram vidas segundo os valores da Igreja Católica e que por isso mesmo, após sua morte, foram santificados, reduz para nós o tamanho e a dimensão dessas energias,
ou seja, dos orixás. Também tem a questão da degradação dos arquétipos dos orixás. Nesta tutela ou imposição da religião católica, degradam-se os arquétipos, despojando assim das suas características de vitalidade e sensualidade. Quando não, colocam-se sua dimensão num quadro preconceituoso e moralista. Podemos citar como exemplo Ogum, o princípio civilizador, chamado na ordem da criação como o primogênito da humanidade. Princípio este responsável pelo desenvolvimento dos homens e por sua caminhada social e espiritual. No sincretismo, assume quase que exclusivamente o papel de guerreiro, de violento, de sanguinário, com a configuração de desequilíbrio e luta. Outro exemplo, Oxóssi, citado no Zitã Ifá, como princípio de associação que leva os homens à formação dos primeiros agrupamentos humanos e das primeiras sociedades. Ele se faz presente, inclusive, na dimensão dos rituais de passagem, vida e morte. Perdeu sua configuração e tamanho no sincretismo, recebendo uma dimensão menor, ainda que romântica ou suave, do índio brasileiro. Assim como Oxum, genitora por excelência, grande arquétipo da maternidade de todas suas formas, patrona da gravidez e, portanto, responsável direta pela continuidade da descendência humana. Mãe ancestral, Mãe suprema, venerável. Assim foi feito mesmo com Oiá, Iemoja, Obaluayê, Oxumaré, Xangô e tantos outros. E Exu, que no sincretismo virou uma energia das encruzilhadas, considerado bêbado, sempre malandro e disposto a desviar os homens dos seus perfeitos caminhos. Quem é essa figura diabólica, instrumento do mal, tão próximo dos homens pecadores? Quem é essa imagem de Satã, inimigo de Deus e terror dos homens de bem? O andarilho, o avesso à ordem e às estruturas. Aquele ser perigoso, sempre disposto a colocar o mundo em perigo e virá-lo de cabeça para baixo. No entanto, na cultura africana, Exu é o sênior, o líder entre os orixás, o primogênito do universo, a primeira estrela a ser criada. É assim que Exu é chamado em muitos Itã, do corpo literário de Fá, estrutura do conhecimento oral, depositária da revelação da religião e dos conhecimentos e registros históricos milenar da tradição de alguns povos africanos. Exu é o guardião e fiscalizador de tudo e de todas as coisas dentro da criação. Sua particular associação com o Criador é transparente em todos os títulos com que é nomeado. Podemos assim inferir por eles que Exu garante o andamento do projeto de Olodumare, o Deus Supremo para a criação, assegurando a continuidade e a dinâmica dos processos com vista à ordem em todas as realidades existentes. Em um Itã Odu, Oxetura, encontramos essa questão claramente colocada. Quando vemos que Orumilá, quando chegou ao Orum, o mundo invisível, para descrever a Olodumare, o Deus Supremo, o que estava se passando na Terra,
Lá, ao chegar, encontrou Exu aos pés de Olodumare, que já fazia seu relatório sobre tudo que aqui tinha acontecido. Exu, para cumprir seu papel, está presente em todos os espaços, está junto a cada ser vivo, com eles forma um, está junto a cada divindade ou orixá. Também está presente nas cidades, nas ruas, em cada casa, exercendo assim seu princípio dinâmico de comunicação e individualização de todos no sistema. Dois Itã, Odu em especial, nos contam sobre isso. Exu primeiro narra que o princípio dos tempos existia além de ar, Olorum. Olorum era uma massa infinita de ar que, quando começou a movimentar-se lentamente, a respirar, levou uma parte do ar a transformar-se em massa de água, originando assim Orixalá, o grande orixá Funfun, Funfun o branco. O ar e a água moveram-se conjuntamente, e uma parte transformou-se em lama. Desta lama originou-se uma bolha, a primeira dotada de forma, um rochedo avermelhado e lamacento. Olorum admirou essa forma e soprou sobre ela, insuflando-lhe o seu hálito e dando-lhe vida. Essa forma, a primeira dotada de existência individual, um rochedo de lacterita, era Exu, Exu Yangui. Por esse Itã, depreende-se que Exu é o primeiro nascido, o primogênito do universo. É também assim o terceiro elemento, aquele nascido da interação entre o ar e a água. E assim Orumilá, em um Itã do Odu, Oturamedi, que fala da vinda de Ori, o ser humano individualizado, quando veio para a Terra, chama Exu de a terceira pessoa. O segundo Itã, este do Odu, Ogbe Onrin, relata a multiplicação ao infinito de Exu Yangui, por ação de Orumilá, em um processo que permitiu que Exu povoasse todo o universo e definiu-lhe condições para exercer o papel de inspetor geral. Ao mesmo tempo, conforme o Itã, esse processo gerou o contrato entre Orumilá e Exu, que define para Exu o papel de executor dos projetos e controlador dos destinos, aquele que garante o cumprimento das prescrições de Ifá Orumilá, Orumilá, Senhor do Destino. No Itã do Odu Ogbe-Ireté, mostra que Olodumare, o Deus Supremo, criou Exu como um Eborá especial. Eborá é divindade criada, para fazer frente a toda pessoa, a tudo que existe, a cada orixá. Esse Itã dá a ideia da individualização e a consequente especialização de Exu junto a tudo que existe, e nos remete a um outro trecho de um outro Itã, do Odu Oturamedi, que diz: Exu disse que quem tiver ou quiser ter prosperidade na terra, tem que separar a parte de Exu. Quem quiser procriar na terra, não pode deixar Exu para trás. Exu pergunta a Ori, a pessoa individualizada, se ele não sabe que Exu é o mensageiro de Deus. Destino e encruzilhadas estão, sem dúvida, intimamente ligados. Como inspetor-geral de Olodumare, ao mesmo tempo que está em todos os lugares e em todas as formas, Exu, simbolicamente, é representado nas encruzilhadas, onde existe e acompanha todas as escolhas feitas pelos homens em sua caminhada pela vida. A propósito, um outro Itã do Odu de Ogbe-Medi relata em certo trecho: Exu foi e sentou-se na encruzilhada.
Todos que estavam vindo até Olodumare teriam que dar algo para Exu, assim como todos os que estavam voltando deveriam dar algo para ele. E ainda, os Babalaô jogaram para as divindades. Quando elas foram para a casa de Olodumare receberem seus poderes, seus atributos. Isto é, porque Exu tem em seu papel o poder de Elebó, distribuição de tudo que existe na criação. Esse último trecho nos remete à relação entre Exu e os orixá. É preciso reforçar a ideia de que Exu cumpre para com os orixá e divindades a mesma natureza do papel que cumpre em relação aos seres humanos. Assim, no seu papel, ele os assiste, acompanha, regula, corrige, relatando tudo sobre eles e seu trabalho nas comunicações periódicas que faz ao Olodumare, o Deus Supremo. Muitos são os Itãs Odu que narram a respeito desse papel e consequentemente da sua senioridade. Exu, que Exu tem sobre os demais orixás. A pergunta que fica neste contexto é: que orixá, por sua dimensão cosmogônica, por suas características e princípio dinâmico, associado à criação e ao Olodumare e a todas as coisas, poderia servir de base, de grande resistência que se fazia necessária frente à dominação física, cultural e religiosa que os brancos fizeram aos negros na escravidão. Era preciso então aviltar, prostituir, degradar completamente a imagem de Exu. Era preciso reduzi-lo em suas dimensões, tanto no universo como na vida dos negros, e colocar Exu em confronto com os deuses e os homens. Era necessário inseri-lo em uma visão maniqueísta de contrários, de oposição entre o bem e o mal. Era fundamental obscurecer seu papel dialético, seu princípio dinâmico e vitalizador da criação, negar-lhe propósito e fundamento na ação divina. Nós do Ilê Axé Marabô acreditamos que os descendentes de africanos podem e devem reconstruir sua identidade, recuperar sua valia e cidadania plena. Termino aqui meus comentários, meus amigos, agradecendo a oportunidade de expor o conteúdo deste artigo escrito pelo Babá Falabê, por entendermos ser de extrema importância a sua reflexão, para que possamos assim nos libertar dos pensamentos preconceituosos para com a raça negra, sua cosmovisão religiosa, para com sua cidadania e para o bem da criação de um novo Brasil. Muito obrigado.